Prezados amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo, estou aqui de volta para trazer mais uma vez a palavra de Jesus ao seu coração. Vocês têm sido bênçãos na minha vida. É por causa de vocês que Deus tem me dado esta oportunidade de transmitir a sua palavra ao seu coração. A mensagem que Deus me deu para trazer para vocês e compartilhar neste momento tem como tema os dois ladrões da cruz e o amor de Jesus. Em primeiro lugar, quero falar um pouco sobre estes dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus Cristo. Na Bíblia, não encontramos informações que indique o nome destes homens. Na história secular cristã, o nome deles vai aparecer somente no terceiro século, quando surgiu um evangelho apócrifo, denominado o Evangelho segundo Nicodemos. Este evangelho não foi oficializado pela Igreja Católica e nem posteriormente por outras igrejas cristãs. Este evangelho foi considerado não canônico e, portanto, não fez parte das Sagradas Escrituras. Você talvez pode estar perguntando, será porque não fez parte da Bíblia, já que era um evangelho e falava sobre Jesus e falava sobre o seu ministério aqui na Terra? A explicação é que, para os livros fazerem parte das Sagradas Escrituras, eles precisavam antes passar pelo processo do cânon. Eles precisavam serem aferidos quanto ao conteúdo e também quanto à autenticidade, entre outros requisitos. No processo de canonização bíblica, havia 5 critérios básicos. E entre esses critérios, nós temos então o primeiro, que cada livro, ele deveria atender à questão de que se este livro ele era um livro autorizado, ou seja, se era realmente a palavra de Deus que estava dentro deste livro. Em segundo lugar, este livro profético foi escrito por um servo de Deus, essa pergunta precisava ser atendida. Em terceiro, é um livro digno de confiança, fala a verdade acerca de Deus e do homem, entre outras coisas que Deus já havia revelado. Este livro é dinâmico, ele possui o poder de Deus que transforma a vida de pessoas. E, em quinto lugar, é aceito este livro pelo povo de Deus para o qual foi originalmente escrito. Foi utilizando estes critérios que este Evangelho, segundo Nicodemos, não faz parte do cânon, tendo sido considerado um livro apócrifo. Apócrifo, no grego, significa oculto, difícil de entender. Neste caso, pode também ter sido considerado apócrifo, porque ele teria alguma parte contraditória. Mas mesmo sendo um livro apócrifo, há uma grande aceitação da parte histórica deste evangelho na narrativa da crucificação de Jesus, a qual se assemelha muito com os relatos do evangelho de Lucas, inclusive com informações adicionais as quais não aparecem nos evangelhos bíblicos. É entre estas informações adicionais que vai aparecer então o nome destes malfeitores que foram crucificados ali ao lado de Jesus, quando Jesus foi crucificado na cruz. Então, o nome destes homens que aparece ali no Evangelho de Nicodemos, um dos nomes é Dimas e o outro é Gestas. Naquele livro de Nicodemos, no capítulo 9, verso 5, diz lá: Então Pilatos ordenou que o véu fosse estendido perante o assento de julgamento onde ele se sentava, e disse a Jesus: A tua nação condenou-te, acusou-te como sendo um rei. Portanto, eu decretei
que tu fosses primeiro açoitado de acordo com a lei dos nossos piedosos imperadores, e depois seres pendurados na cruz no jardim onde tu foste apanhado. E que Dimas e Gestas, os dois malfeitores, sejam crucificados juntamente contigo. No capítulo 10 ainda deste livro de Nicodemos, no verso 2, ali também vai aparecer o nome de Dimas como sendo um malfeitor que fez o pedido a Cristo, dizendo: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. A história secular conta que Gestas não era apenas um ladrão, mas era também um assassino que torturava as pessoas durante os assaltos. Enquanto Dimas era considerado como um homem que roubava dos ricos para ajudar os pobres. Mas não importa aqui estes fatos, o que importa é que eles cometeram crimes dignos de crucificação. E lá no meio deles estava Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nenhum crime havia cometido e que veio ao mundo para buscar e salvar os perdidos. E é sobre esse Jesus que eu quero dar ênfase e gastar tempo na mensagem de hoje. Então nós vamos ler o texto nas Sagradas Escrituras. Esse texto está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versos 33 a 47. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhes vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. De fato, Jesus é justo. Ele não deveria estar naquela cruz. Ele nada devia. Ele não era um criminoso, um transgressor da lei, como aqueles malfeitores que estavam na cruz, tanto da direita quanto da esquerda. Ele era o santo Filho de Deus que estava lá por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, por causa da ameaça que estava sobre todos de serem lançados no inferno. Jesus estava lá porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ele estava lá porque ele nos ama e deseja que todos os pecadores tenham seus pecados perdoados. Quando Jesus estava crucificado na cruz, ele diz 7 frases, e essas frases estão contidas nos 4 evangelhos, a saber, o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. As frases são estas. Primeira delas, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a segunda frase, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E a terceira frase, mulher, eis aí o seu filho. Quarta frase, Eli, Eli, lama sabachthani, significa Deus meu, porque me abandonaste. A quinta frase, tenho sede. Sexta, está consumado. E por último, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. São 7 frases, mas nós vamos trabalhar somente as 2 primeiras frases que estão relacionadas com o tema da mensagem de hoje. Então, a primeira frase eu quero repetir, Jesus disse, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Diz o texto no capítulo 23 de Lucas, versos 33 e 34, que quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu pergunto, vocês acham que eles estavam sabendo o que estavam fazendo com Jesus? Imagina você olhando alguém, pegando uma pessoa, fazendo ela carregar uma cruz, açoitando-a, colocando coroa de espinhos na sua cabeça, batendo até perfurar, pregando em suas mãos cravos e também em seus pés, pregando em uma cruz, escarnecendo dela, zombando dela. Será que essas pessoas não estão sabendo o que estão fazendo? É evidente que elas sabem o que estão fazendo. Então, por que será que Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Sabem por quê Jesus disse isso? Porque elas não sabiam que estavam crucificando o Filho de Deus. Elas não sabiam que aquele era o plano de Deus para salvar a humanidade. Elas não sabiam que Cristo era o Cordeiro de Deus que estava sendo morto como sacrifício perfeito para derramar o seu sangue remidor, seu sangue purificador e salvador. Eles não sabiam que estavam causando dores em Jesus. Será que eles não sabiam que Jesus estava sofrendo? Será que não sabiam que Jesus estava vivendo uma dor terrível? Eles sabiam, mas eles o crucificaram. Meus amados, ainda em nossos dias, a maioria das pessoas no mundo ainda não sabem por que Jesus morreu naquela cruz. Mas Jesus, tendo sido morto naquele lugar, naquela cruz, ele tinha um propósito, e o propósito era de salvar os pecadores. E ele ama esses pecadores, ama até o fim. Ele quer que essas pessoas tenham seus pecados perdoados. Vocês já pensaram que quando Jesus diz isto, não apenas as pessoas que estavam assistindo a crucificação ouviram o que ele disse, mas também ouviram os malfeitores que estavam ali dos seus lados, ali nas demais cruzes. De fato, eles também ouviram. Eles estavam tão próximos de Jesus, é impossível que eles não tivessem ouvido. Mas houve uma reação diferente entre um ladrão e outro. E, meus amados, para facilitar, então, no decorrer da mensagem, daqui para frente eu vou citar aqueles nomes que foram ditos lá no Evangelho segundo Nicodemos, o nome de Gestas e de Dimas, para que você possa identificar. Então, voltando à mensagem, quando aquele ladrão Dimas ouve Jesus intercedendo por aqueles que o crucificavam,
Isso comove o coração de Dimas. Naquele momento, há uma série de atos contra Jesus. Diz o texto de Lucas que o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele. E eles estavam dizendo aos outros: salve a si mesmo se é o Cristo escolhido de Deus. Eles estavam dizendo isso para Cristo. Também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Eles também diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Dimas está sensibilizado com isso. Ali ele começa a ter uma obra de Deus no seu coração. Mas ao contrário de Dimas, ali está Gestas com o coração endurecido. Ele não se sensibiliza por aquilo que estavam fazendo com Jesus. Ele, ao invés de se compadecer de Jesus, ele adere ao grupo daqueles que o crucificavam e escarneciam de Jesus. Diz o texto, no verso 39, que este outro malfeitor, ele blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. A salvação que Gestas queria não era a salvação eterna, era a salvação terrena, apenas se libertar daquela cruz para ele voltar a viver aquela vida. Será que há mais pessoas neste mundo querendo também que Jesus o salve apenas da cruz, dos problemas deste mundo, das coisas que afligem o coração dessas pessoas? Eu creio que muitas pessoas estão buscando Jesus para que Jesus resolva seus problemas terrenos, para que elas sejam ajudadas a prosperarem na sua vida material. Dimas poderia também pretender apenas se livrar daquela cruz, mas ele pensou em algo mais importante, ele pensou na eternidade. Dimas não concorda com o que Gestas diz, ele repreende Gestas, ele diz: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Vejam bem que Dimas reconhece o seu erro. Ele admite que merecia aquele castigo, mas não só isso. Ele reconhece o amor de Jesus. Ele olha para um homem que, sendo crucificado injustamente, estava intercedendo para que Deus não imputasse a eles aqueles pecados. Aquilo que eles estavam fazendo, Jesus não queria que Deus cobrasse daquele povo. Dimas reconhece que Jesus era o Filho de Deus. Ele reconhece algo que muitos não haviam reconhecido até então, que Jesus iria ressuscitar. É possível notar isso na fala de Dimas, quando ele diz a Jesus: lembras-te de mim quando entrares no seu reino. Ele declara Jesus como Senhor. Ele declara que não era o fim de Jesus ali na cruz, mas que Jesus tinha um reino para onde ele estava indo. É incrível pensar que um ladrão na cruz estava vendo o que iria acontecer com Jesus de forma mais clara do que pessoas que andaram com Jesus durante muito tempo. Dimas teve esta percepção e ele então, sabendo que o reino de Jesus não é terreno e que ele estava indo para o reino eterno, Dimas aproveita seus últimos instantes da sua vida ali naquela cruz, ao lado de Jesus, e lhe faz aquele pedido maravilhoso: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus foi imediata, foi uma resposta fantástica. Ele diz para Dimas: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Que maravilhoso um pecador ouvir estas palavras
de Jesus quando está partindo deste mundo. Então, esta foi a segunda fala de Jesus na cruz. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas eu quero ainda voltar na primeira fala de Jesus na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Esta fala de Jesus soa muito forte aos meus ouvidos e no meu coração. Esta frase me comove porque, sabendo do que estavam fazendo com Jesus, a vontade que dá em nossos corações humanos é que Deus mandasse um raio sobre aquelas pessoas, que mandasse fogo para consumir todas elas, inclusive gestas, mas era o amor de Jesus que estava sendo demonstrado. Esta frase, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, soou de uma forma impactante no coração do malfeitor Dimas. E ele então reconhece que é um pecador e que merecia ser castigado. E por isso ele busca em Jesus a salvação. A pergunta que não quer calar é: será que estamos distantes da condição de Dimas, que foi crucificado ali ao lado de Jesus? Algumas versões bíblicas traduzem dizendo que aqueles homens crucificados ao lado de Jesus eram ladrões. Outras traduzem como sendo malfeitores e criminosos. O certo é que eles tinham práticas condenáveis, eles eram criminosos e, portanto, mereciam o castigo. Existem duas palavras no grego que têm significado de criminosos. A primeira palavra do grego é a palavra listes. Esta palavra, ela significa revolucionário, insurrecionista e guerrilheiro. A outra palavra no grego é a palavra kakopos. Essa tem o sentido pessoa que faz o mal, pessoa travessa, malfeitor, ladrão, malicioso, indecente, transgressor da lei. Eles estavam sendo castigados por transgredirem as leis dos homens. Mas pior do que isso é que seriam severamente castigados pela lei de Deus no futuro, na outra vida. E Dimas reconheceu isso. Ele não queria ir para o lugar onde Jesus não estaria. Ele não queria ir para o lugar de tormento. Ele não queria passar a eternidade sofrendo algo pior do que aquilo que ele estava sofrendo naquela cruz por pouco tempo. Ele queria se livrar do fogo do inferno. Quando eu disse a uma pergunta que não quer calar, e a pergunta que eu fiz, que era: será que estamos distantes da condição de Dimas, que foi crucificado ao lado de Jesus? É duro dizer isto, mas muitos não estão distantes nem da condição de Gestas, pois além de continuarem transgredindo os mandamentos de Deus, ainda são blasfemos diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios em sua primeira carta, ele alerta sobre o perigo que tais pessoas incorrem. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 ao 11, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ele diz ainda: assim foram alguns de vocês, mas agora vocês foram santificados,
foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus. Notem que Paulo está nivelando as práticas citadas no texto ao nível dos ladrões da cruz, aquilo que eles praticavam. Paulo ele amplia ainda essa lista em Gálatas, no capítulo 5, versos 19 a 21, quando ele diz: ora, as obras da carne são manifestas, a imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Era a condição daqueles malfeitores, é a condição de muitos neste mundo. Se olharmos para o malfeitor denominado Dimas, crucificado com Jesus, e compararmos ele com um outro malfeitor denominado Gestas, que era cruel e que blasfemou contra Jesus na cruz, até daria para concluirmos que Dimas era um homem bom. Malvado era o Gestas, que além das práticas anteriores, ainda estava afrontando o Filho de Deus ali na cruz. Nós já sabemos, pela fala de Jesus, que não há ninguém bom. Bom é somente Deus. Em Isaías, no capítulo 64, verso 6, diz assim o texto: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Amados, às vezes pensamos que somos bons. Nós vemos tantas crueldades neste mundo, tantas coisas erradas, tantas coisas altamente reprováveis, até mesmo pela sociedade, independentemente daquilo que eles creem. E às vezes pensamos: eu sou bom, não faço aquilo de mal que o outro está fazendo. Tendemos a nivelar o padrão moral, tendo como base aqueles que estão abaixo do nosso padrão, ao invés de observarmos o padrão daqueles que têm as suas práticas melhores que as nossas. Nós precisamos reconhecer que há um padrão estabelecido pelo nosso Deus, que nos criou segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. E não só isso, também precisamos reconhecer que somos pecadores, que merecemos o castigo e que necessitamos a graça, a misericórdia de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus me deu este tema da mensagem de hoje, os dois ladrões da cruz e o amor de Jesus, me fez pensar. Lá na cruz havia dois pecadores, um aparentemente melhor do que o outro, mas ambos estavam destinados ao inferno. Um ouve Jesus dizendo: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. E ouvindo isso, ele se rende ao amor de Jesus e que logo, imediatamente, ele queria então ir para onde Jesus estava indo. Já o outro, ele blasfemava daquilo que Jesus representava, daquilo que Jesus era. Ele era uma pessoa cruel, não queria uma mudança de vida. E aí então ele se junta àqueles que blasfemam de Jesus, àqueles que acusam Jesus. Ele se junta àqueles que praticam coisas erradas. Ainda que Jesus continue dizendo: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. Isto não é suficiente para a obtenção do perdão de Deus. É preciso o reconhecimento do erro. É preciso reconhecermos que precisamos de Jesus. É preciso saber que só Ele pode nos salvar.
É preciso dizer a ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Dimas fez esse pedido a Jesus, logo após repreender Gestas pela sua conduta e a sua fala blasfema. Será que devemos nos mantermos calados diante das blasfêmias deste mundo ao nome de Jesus e às coisas santas e sagradas que pertencem ao nosso Deus? Será que estamos associando aquelas pessoas que assim agem? Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, não vivam como vivem estas pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Paulo é enfático: não vivam como aquelas pessoas, não associe a elas. Se houver uma fraqueza na sua mente, deixa Deus transformar sua mente para que você viva aquilo que é agradável a Deus. Se você está vivendo esta crise, ainda há tempo de mudança. Dimas recebeu Jesus em seus últimos instantes de vida e garantiu a salvação eterna. E ninguém pode tirar esta salvação dele. Gestas, por sua vez, recusou a salvação, preferiu se juntar aos blasfemos, aos opositores de Jesus, aos que crucificaram. Ele perdeu a última oportunidade que ele tinha. Para nós que estamos vivos, para alcançar esta bênção, nós precisamos, cada dia, render o nosso coração a Jesus. E esse Jesus, ele continua esperando a todos aqueles que se rendem a ele, para que vivam com ele eternamente quando deixar este mundo e for para o mundo vindouro. Você quer fazer parte, do reino de Jesus? Eu vou terminar lendo um texto em Apocalipse capítulo 21, versos 1 até o 8, e o texto ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Que Deus nos ajude a caminhar de acordo com a sua palavra, para que nós possamos alcançar esta bênção de Jesus, que tem intercedido por nós, para que nós possamos estar lá no paraíso, onde Ele está, quando Ele vier a este mundo para buscar a sua igreja, os salvos, aqueles que vão estar preparados ou que morrerem em Cristo, uma vida que Deus planejou
e que viveu atendendo os requisitos da palavra de Deus. E eu quero orar nesta hora, porque olhando para aquela situação desastrosa de Gestas, parecia ser tão cruel a crucificação, mas não se compara com os males que ele enfrentará, quando ele receber a condenação eterna, quando for proferida a sentença. Mas olhando para Dimas, é glorioso saber que aquele homem, mesmo tendo cometido tantos erros, pela graça e a misericórdia de Deus, ele acabou indo para essa cidade, ele irá para essa cidade santa, ou seja, ele será uma das pessoas que estará nessa cidade que Deus preparou para os salvos. E eu sei que Deus preparou este lugar maravilhoso para que todos nós estejamos lá um dia com Ele. Eu quero orar por você nesta hora. Senhor, meu Deus e Pai soberano, eu te agradeço, meu Deus, por me permitir levar a Tua palavra a estas vidas que me ouvem através deste vídeo. E sei, ó Deus, que o Senhor planejou esta mensagem para abençoar estas vidas, para alertá-los, ó Deus, do mal que ronda os seus corações, para que eles, ó Deus, em tempo possam voltar-se para o Senhor, aqueles que estão afastados, e aqueles, ó Deus, que estão caminhando com o Senhor, que possam perseverar, porque, como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Abençoe então, meu Deus, o teu povo. Abençoe todos que me ouvem nesta hora. E eu peço que o Senhor esteja abençoando os teus filhos, não apenas, ó Deus, na vida espiritual, que é de fato mais importante, mas esteja, meu Deus, também atendendo a necessidade de todos eles. Ó Deus, nós estamos vivendo tempos difíceis, pessoas chorando por perderem os seus entes queridos. Ó Deus, e por que tudo indica, essa tribulação ainda será maior, ó Deus, aí talvez nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses. E eu peço, ó Deus, que o Senhor venha ajudar essas pessoas, venha, ó Deus, protegê-las, não deixe que elas venham ser vítimas deste mal que está espalhado pelo mundo. E eu peço, ó Deus, que o Senhor ajude as pessoas no seu trabalho, nos seus negócios, para que eles tenham, ó Deus, também supridas suas necessidades. Eu peço, portanto, a tua bênção e a tua paz sobre todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, amados, foi uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Daí eu peço para vocês ouvirem a mensagem e também compartilhar essa mensagem com seus amigos, porque você vai ser um pregador da palavra, levando esta mensagem a pessoas que você conhece por toda parte do mundo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, e nós voltamos em breve, se Deus assim permitir, uma nova mensagem para abençoar a sua vida. Um grande abraço, fiquem com Deus.